Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 9 de março de 2021, são 8 horas da manhã. No UOL, o ministro Gilmar Mendes deve pautar suspeição de Moro no STF nesta terça-feira. Bolsonaristas usam BBB 21 contra a esquerda e o movimento negro, diz o Metrópolis. Discursos algumas vezes extremistas de ex-integrantes do programa movimentam as redes sociais e alimentam críticas dos bolsonaristas quanto à forma e ao conteúdo. Fornecedora prevê crise nacional de oxigênio se pandemia piorar mais. Presidente de uma das 5 maiores empresas do setor no Brasil prevê desabastecimento em curto prazo caso a curva de contágio não ceda. Com Lula, Bolsonaro agora tem rival à altura, avaliam especialistas. Cientistas políticos avaliam impactos da decisão do ministro Edson Fachin de anular todos os processos de Lula na Lava Jato. Lula diz a aliados que não abre mão de julgamento da suspeição de Moro. Moro não pode sair dessa por esse atalho, disse Lula, segundo aliados, após decisão de Fachin, diz a CNN. Na época, após conversar com Lula, Jacques Wagner vê presidente mais preocupado em ser absolvido do que com a candidatura. No Valor Econômico, espaço para candidaturas de centro se reduz, diz analista MCM. Quadro de polarização não é tranquilizador para o mercado. Subestimaram a força da esquerda e superestimam a rejeição da esquerda, diz diretor da Eurásia Group. Houve um erro de cálculo entre analistas políticos e pessoas do mercado. Lula pode desestabilizar Bolsonaro, diz o cientista político Otávio Amorim. Eduardo Guimarães diz ao Brasil 247, em entrevista, que não dá para esquecer que Lula terminou o mandato com 87% de aprovação. Bolsonaro critica Fachin e ministros se dividem sobre Lula. Auxiliares mais próximos do presidente veem riscos e vantagens em concorrer com o petista. Em pronunciamento, Lula deve dar largada à candidatura em 2022, hoje no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Antibolsonarismo favorecerá Lula em 2022, diz cientista político. Na Veja, rito processual torna improvável que Lula vire ficha suja antes de 2022. Ainda na Veja, livre de Moro e da Lava Jato, Lula já tem data e hora para falar o país e é hoje no Sindicato dos Metalúrgicos às 13h30. Veja quais medidas de restrição são estudadas pelos governadores. Suspensão de aulas e de campeonatos esportivos, adoção de barreiras sanitárias e restrição de circulação. Entre 21 e 6 horas da manhã são ideias em debate. No Globo, em breve, Jair Bolsonaro vacinado. Para ministros, plenário do STF vai manter decisão de Fachin sobre Lula. Decisão de Fachin sobre Lula inaugura nova disputa no STF. Impacto de Lula no cenário eleitoral de 2022 vai depender do figurino adotado por petista, dizem os analistas. PT recebe com cautela a decisão de Fachin que anulou condenações de Lula. O partido está desconfiado. Caso de Lula pode ficar com o juiz que anulou provas da Lava Jato. Um juiz federal que já anulou as provas da Lava Jato em caso recente
pode herdar os processos envolvendo Lula. Advogado que defendeu a candidatura de Lula no TSE diz que decisão de Fachin chegou tarde. Lula duvidava que seria candidato antes da decisão de Fachin, diz a Folha de São Paulo. Só abertura de leitos não será suficiente para evitar colapso, dizem especialistas. Sem isolamento social, a pandemia seguirá piorando. Mulheres são o dobro de homens entre os vacinados contra a Covid no país. Os homens resistem mais, por isso morrem mais cedo. A última semana somou mais mortes do que os primeiros 72 dias da pandemia no Brasil no ano passado. Na Folha de São Paulo, Brasil perde ao menos um profissional de saúde a cada 19 horas para a Covid. Sob pressão das ruas, partido decide pedir afastamento de presidente do Paraguai e a situação lá não é tão ruim quanto a daqui. Bolsonaro adota plano vacina para tentar estancar perda de popularidade. No Congresso, Centro avalia que decisão sobre Lula enfraquece Frente Ampla para 2022. Que frente ampla! Ataques de Bolsonaro a Lula com fala sobre bandalheira reforçam polarização prevista para 2022. Comentário do blog da Cidadania. O pai de Flávio Bolsonaro falar em bandalheira do PT é brincadeira. Lava Jato evita embate após decisão pró-Lula e defesa de procuradores diz que atos estão preservados. Vão esperando. Decisão jurídica de Fachin é simples, mas resta saber por que foi tomada só agora. Em decisão pró-Lula, Fachin se apoia em discussão sobre elos com Petrobras, feita desde 2014. Fachin pegou colegas do STF de surpresa em decisão sobre Lula e ministros veem polarização acirrada. Bolsonaro faz insinuações de cunho obsceno sobre Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. Após celebrar condenações de Lula, Dória é contido ao falar sobre decisão de Fachin enquanto é alvo de bolsonaristas. Ministros do STF creem que inquéritos contra bolsonaristas ganham força com polarização. Decisão sobre Lula tem potencial para remodelar o futuro do Brasil, diz o New York Times, maior jornal do planeta. Candidatura é manchete de jornais latino-americanos. O único propósito era eliminá-lo da política, diz argentino Alberto Fernandes. Minha amiga, meu amigo, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.